na Sagres. Repense Consumo. Apoio Fundação Pró Cerrado. Olá, seguidores da Sagres, aprendizes da Renapse, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Arena Repense, um movimento que tem como objetivo repensar os esforços desempenhados pela sociedade sobre o consumo e produção sustentáveis, que faz parte da 12ª meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Essa meta que faz parte da Agenda 2030 da ONU, que tem como finalidade promover mudanças positivas no mundo do futuro. Eu sou Jéssica Dias e ao lado do Samuel Estraioto faremos a mediação desta transmissão que tem como tema Turismo Sustentável. Oi Samuel, bom tê-lo novamente aqui, mais uma Live Repense. Olá Jéssica, tudo de bom para você que nos acompanha, aos nossos jovens que estão conectados conosco pelo youtube.com/SagresTV. Vamos então, já que estamos falando de turismo, vamos viajar neste mundo da sustentabilidade nesta edição especial aqui do Repense, na nossa Arena Repense, youtube.com/SagresTV. É o nosso endereço da nossa live para você curtir, compartilhar, comentar. Fique à vontade, à medida que você for deixando aí o seu comentário, eu vou aqui registrando com a Jéssica, falando aí o seu nome. Fique à vontade, youtube.com/SagresTV. Jéssica. E as outras edições da Arena Repense estão todas disponíveis no nosso portal, no sagresonline.com.br e também no nosso canal youtube.com/SagresTV. Hoje nós recebemos aqui na Arena Repense a Giovana Tavares, ela que é coordenadora do Observatório da Goiás Turismo. Giovana, bem-vinda aqui à nossa Arena Repense. Obrigada pela oportunidade, boa tarde aí a todos e todas, espero poder contribuir. Recebemos também aqui na Arena Repense hoje o Tiago Silva de Oliveira, instrutor educacional da Renapse Polo São Paulo. Tiago, bem-vindo também à Arena Repense. Obrigado e boa tarde também a todos e todas, e assim vai ser um prazer imenso contribuir com esse tema de hoje. Contamos também com a participação da Eduarda Lohane, nossa intérprete de Libras, está aqui conosco em todas as lives, fazendo a tradução aqui instantânea em Libras para você. Esta Arena Repense, que é uma produção da Fundação Pró Cerrado, Fundação Sagres, com o apoio da Demar by Renapse, EduJob, Maternidade Dr. Adalberto Pereira, Associação Palmas Jovens, Ideia Produções e do Sistema Sagres de Comunicação. Para iniciar aqui a nossa Arena Repense, vamos conferir a reportagem da Paloma Rabelo, que mostra como o ecoturismo tem se tornado uma atração para visitantes e também uma saída para a crise. Eliane é encantada pela natureza e arquitetura de Pirenópolis. Ela dispensa viagens de cruzeiro para estar em Peri. A fotógrafa é apaixonada pela cidade e coleciona cliques da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, das ruas iluminadas e, é claro, das paisagens naturais. Ponto forte da cidade. Eu sempre fui muito apaixonada por meio ambiente, sabe? Desde criança. Então, quando eu cheguei em Pirenópolis, que eu percebi que a natureza à sua volta, né, com aquele Rio das Almas, que é o mesmo rio que passa na minha cidade, onde eu cresci, passa dentro da cidade, você sente aquela natureza ali à sua volta, e você pega uma estrada, você já está chegando numa cachoeira. São coisas que me acalentam muito e que são coisas que eu sempre busquei. Pirenópolis tem mais de 25.200 habitantes. A cidade está entre as 6 mais visitadas do país e recebe cerca de 1 milhão de turistas por ano. Pirenópolis é uma cidade muito benquista, eu costumo dizer, né? Pelos goianos, pelos brasilienses, né? E a pandemia, ela trouxe uma perspectiva de turismo regional. E essa perspectiva de fortalecimento do turismo regional, com viagens menos programadas, com menos distâncias a serem percorridas, né? Um turismo mais rodoviário, que as pessoas fazem de carro.
Isso favoreceu Pirenópolis na sua retomada, né? Cultura e culinária atraem turistas para a cidade de Goiás. Um dos destinos mais procurados é a casa onde viveu a poetisa e contista goiana Cora Coralina. A antiga capital do estado, fundada em 1727, foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco em 2021. Depois de 2 anos, a procissão do fogaréu voltou a acontecer nas ruas de pedra da cidade. A tradição da Semana Santa, com quase 300 anos, atraiu mais de 20 mil pessoas. O modelo de turismo que nós queremos implementar na cidade não está focado única e exclusivamente na questão econômica. É evidente que a sustentabilidade econômica é um dos objetivos do projeto. Porém, além da questão econômica, a questão social, a questão da valorização da história, da cultura e dos fazedores de cultura da cidade, da região, são focos que têm também peso, tanto quanto o aspecto econômico. Goiás tem caverna, cachoeira e lagos. Se você gosta da natureza, vai ter que rodar o estado. 92 cidades estão no mapa do turismo. Goiás seguramente está entre os 5 destinos de natureza do Brasil. E aí você se pergunta, então quer dizer que Goiás está a nível mundial de natureza? Sim. O turismo traz dinheiro para o estado e corresponde a 9,2% do PIB. Acumulou nos últimos 12 meses um crescimento de quase 48%, segundo o IBGE. O turismo emprega muitas pessoas. Segundo dados do Ministério do Trabalho, em 2020, foram mais de 51.600 postos formais de trabalho. Em Goiás, os setores que mais empregam são os de hospedagem e alimentação. Nós estamos falando de 60 mil funcionários só em bares e restaurantes do estado. Fora hotéis, fazendas, guias, transporte público, aviação. Então, realmente, é muito expressivos os números. Marcelo se casou com uma pirinopolina e isso foi mais um motivo para ir sempre à cidade. Em 2012, saiu de Goiânia e montou uma pousada. Hoje emprega mais de 30 pessoas. São poucas coisas que você substitui pela questão digital. Hoje, no máximo, a questão da reserva e do marketing, né? Mas fazer comida, arrumar a cama, ser hospitaleiro, isso ainda é uma atividade bem humana, né? O turismo fez Weber trocar Goiânia por Peri. Ele tirou os planos do papel e montou uma loja de sucos e vinhos. Nós resolvemos montar esse negócio em Pirenópolis em função do turismo da cidade ser muito forte e, com isso, facilita muito a visibilidade dos nossos produtos. No futuro, nós temos interesse de estar também movimentando, colocando outros tipos de negócio também na cidade. A cidade de Goiás está na rota do turismo sustentável. Lá começou o passeio pelo caminho de Cora Coralina. Os aventureiros passam por 8 cidades e, pelo caminho, podem apreciar a natureza e ler poemas da contista goiana. A cidade de Goiás é uma cidade que tem uma produção cultural e que tem um calendário de eventos culturais muito forte. As belezas naturais do estado fazem aumentar o número de ecoturistas e isso ajuda o setor a crescer. Hoje nós temos linhas de créditos especializadas na área ambiental, você tem os canais especializados, você tem influenciadores que trabalham só com questão de sustentabilidade ambiental. Hoje a empresa, se ela não tiver uma pegada muito concreta de sustentabilidade ambiental, o turista não vem, certo? Ele vem uma vez só. Então, você tem mecanismos de políticas públicas incentivando muito a questão da preservação ambiental. A gente faz aqui em Pirenópolis um trabalho, né, de educação ambiental, cultural com as pessoas. Os empreendimentos turísticos fazem todo um trabalho de conscientização com essas pessoas. Então, todo esse trabalho que a gente chama, né, de educação ambiental e cultural, a gente já faz isso com os nossos visitantes. Sim, Pirenópolis tem vertentes para muitos gostos, né? Tem muitos eventos culturais, tem pessoas muito simpáticas, atrai muitos turistas pelo charme, né, também da sua arquitetura e pelas suas águas, que hoje é um elemento importantíssimo, eu diria o mais importante do século XXI, que são as águas, né? Uma cidade realmente muito cativante, né? Porque ela tem todo um contexto que te encanta.
Muito obrigada, Paloma Rabelo, pela reportagem, mostrando para a gente aqui na Arena Repensa algumas cidades turísticas aqui do estado de Goiás. E, Giovana, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, né, sabemos que o turismo é essencial na economia, né, é um setor importantíssimo e que foi impactado muito, né, pela pandemia de Covid-19. O turismo, na sua avaliação, ele já voltou a ser o que era antes da pandemia? Como que a gente tem que pensar também esse futuro do setor nesse momento ali de pós-pandemia, né? Como a gente pode aproveitar esse momento para analisar e propor um turismo mais sustentável, mais resistente, mais responsável, né? Aproveitar esse momento de paralisação provocado pela Covid-19 para fomentar, né, esse debate a respeito do turismo sustentável. Durante a pandemia, nós realizamos aqui pelo Observatório do Turismo diversas pesquisas, acompanhando aí efetivamente o movimento. Então, os municípios do estado de Goiás, principalmente Pirenópolis, Goiânia, cidade de Goiás, eles fizeram diversas ações de modo a conscientizar, cientizar tanto o turista quanto a comunidade, quanto o empresário. Então, houve uma mudança de comportamento muito grande para receber esse turista, para atender as expectativas que ele tinha no sentido da biossegurança. É óbvio que o turismo ele vem retomando, o turismo na natureza, né, que é o ecoturismo, que é super importante, né, ser tratado de forma sustentável, de forma onde se preserva o patrimônio natural e cultural, ele vem acontecendo efetivamente nessa pandemia, por quê? Porque o turismo de proximidade, como a Vanessa bem frisou aí na sua fala, ele cresceu muito. As pessoas começaram a viajar mais para o seu próprio estado. Então, houve uma procura muito grande por atividades de natureza. E aí, evidentemente, que isso faz com que o turismo avalanche, né? Com que a economia tenha desdobramentos importantes para a comunidade, porque qual que é a ideia? A ideia é que as pessoas recebam esses visitantes, né, que eles proporcionem experiências positivas, né, tanto para eles quanto para as pessoas que recebem, e aí isso vire uma ferramenta, né, financeira, né, para a conservação ambiental, para a melhoria de vida daquelas comunidades, para o fortalecimento desses povos locais, de forma financeira, de forma cultural. Então é importante a gente tanto cientizar os turistas, quanto conscientizar os turistas, sobre essa questão ambiental, sobre como usufruir deste patrimônio de uma forma responsável e sustentável. E, Giovana, como também que a gente pode pensar assim em garantir, né, que a visita ali do turista, né, melhore o lugar e também a qualidade de vida das pessoas que moram na região, né? A gente precisa criar, na sua avaliação, não sei quem sabe, mais regulamentações, planos, né, de desenvolvimento sustentável para esses destinos turísticos? Bom, a ideia central de tudo é você despertar uma maior consciência sobre o turismo e a relação do ser humano, né, do humano com a natureza. Aí você vai conduzir esse visitante, esse turista, a se integrar mais profundamente com o meio ambiente e com a comunidade local. E tem que existir uma harmonia entre quem visita e quem recebe. E é óbvio que existem regras a serem estabelecidas de modo que esse turista consiga mesmo preservar, visitar, usufruir, participar daquele momento ali com a natureza, mas que ele não deixe, né, não deixe lixo, que ele não deixe ações que não são viáveis, né, que ele se preocupe mesmo com a salvaguarda deste destino turístico, deste local de meio ambiente, de natureza para futuras gerações. E os municípios, eles precisam estabelecer essas regras mesmo de conduta, tanto da comunidade quanto de quem visita. É muito importante que isso aconteça. É claro que acontece de forma orgânica, mas regras, normas, condutas, elas são importantes para a gente poder acompanhar o processo, o fluxo das pessoas nos destinos, para que elas possam realmente pensar de forma sustentável. Tiago Silva de Oliveira, instrutor educacional da Renapse Polo São Paulo, também fique à vontade, o espaço está aberto aqui na Arena Renapse. Eu agradeço, e uma fala muito importante da Giovana, prazer, Giovana, e uma fala muito importante dela, a gente precisa trazer a palavra preservação.
O ser humano ele vai preservar aquilo que ele se sente parte integrante. Quando o ser humano ele se identifica com algo, ele passa a respeitar aquela coisa. Quando ele respeita e há essa identificação, há uma preservação, porque esse é o trato que nós temos com a nossa própria existência. Então, se eu vou a um espaço que é ecoturístico, qual é o intuito de eu estar ali? É por identificação, respeito e, acima de tudo, preservação. Então, toda a fala da Giovana ela é muito interessante quando ela diz que os espaços públicos precisam criar normas e regras para que a pessoa que visite aquele lugar entenda que ela não está ocupando um espaço dela, não é um espaço privado, é um espaço coletivo e que, acima de tudo, é um espaço que necessita de preservação. Por consequência, eu tenho isso para a posteridade. Outras pessoas poderão usufruir daquilo que um dia eu fui, conseguir ver, registrar, me reconectar e fazer toda essa interação, porque o intuito do ser humano, quando ele visita esses espaços ecoturísticos ou até mesmo o turismo no sentido amplo, é se reconectar consigo, é repensar na própria vida, é repensar nas atitudes, é repensar nas relações. Por consequência, então, a grande palavra de ordem, se é que há uma palavra específica, seria preservar aquele local. Seria eu entender que aquele espaço ele é nosso, então eu preciso ter uma relação dinâmica com aquele espaço de preservação. Participações na nossa live, youtube.com/SagresTV. A você que está aí conectado com a gente, não perde tempo não, deixa aí a sua participação, a sua opinião e aproveite também para deixar a sua pergunta aqui para a gente, falando de turismo sustentável, a Arena Repense. Samuel, quais são aí as últimas mensagens, as principais participações de hoje? Pois é, e quero deixar aqui também já direcionar perguntas para a Giovana, também para o Tiago, pessoal aqui, são colocações muito qualificadas de quem está participando com a gente no nosso canal no YouTube, youtube.com/SagresTV. A Gisele Nogueira, oi Gisele, a Gisele fez aqui um comentário, é muito importante esse tema, com muito turismo e se o ser humano não saber cuidar desse espaço, o ecossistema vai acabar sendo inexistente pelo mau uso. A colocação, aí agora algumas perguntas, basicamente no mesmo sentido aqui, nós temos aqui o Felipe Silva, ele pergunta assim, como transformar o turismo em arrecadação econômica, sem trazer danos à natureza? No mesmo sentido, a Bianca Souza pergunta qual a importância do turismo com a economia, ou seja, fazendo essa correlação. A Maria Luísa Peixinho, oi Maria Luísa, pergunta aqui qual a importância do ecoturismo para as pequenas cidades turísticas. A Amanda Silva pergunta como conciliar o turismo com a sustentabilidade. E aí, Giovana, já direciono aqui para você, na sequência para o Tiago também, para poder fazer os seus comentários. Muita gente perguntando aqui a respeito dessa correlação da sustentabilidade, do turismo e também da economia. Como é que a gente pode fazer esta ligação? Bom, o turismo basicamente é uma atividade de deslocamento, de fluxo, de permanência, de gasto e de tempo que a pessoa fica naquele lugar. Lugares de natureza, a gente tem um exemplo claríssimo aqui, que é o Caminho de Cora, foi citado aí pelo Rodrigo. O Caminho de Cora tem se desenvolvido ao longo do tempo, justamente primando por questões voltadas para as comunidades. Então, a base local das comunidades, a produtividade delas, ela está sendo comercializada no Caminho de Cora de forma sustentável. Então, senhores e senhorinhas que tinham ali as suas casas, suas fazendas, que produziam alguma coisa ali para a sua subsistência, para a sua família, hoje eles passam a oferecer para o turista que passa ali pelo caminho, o passante, enfim, alimentação, hospedagem, e aí são coisas muito típicas de Goiás, e as pessoas pagam para viver essas experiências. Então, economicamente, o turismo tem melhorado a atividade do turismo, o fluxo de deslocamento, tem melhorado a vida dessas pessoas.
Eu recentemente participei aqui de uma banca de TCC, de uma pesquisa feita com essas pessoas da comunidade, contando o quanto o fato daquele local ter virado uma experiência turística trouxe para elas uma melhoria na sua economia, no seu dia a dia. Então, o turismo, ele movimenta a economia, ele sustenta famílias, pessoas, mas ele precisa ser pensado de forma sustentável, ou seja, esse equilíbrio que a gente busca o tempo todo entre, né, a questão da sustentabilidade, a questão do usufruto deste patrimônio, deste território. Enfim, como o colega disse aí, né, o território é de todos, é público, então a gente precisa utilizar esse espaço da melhor forma possível, tanto para quem mora quanto para quem visita. Então, buscar este equilíbrio faz com que o turismo seja uma coisa bacana para as comunidades, porque ele vai melhorar ali aquela qualidade de vida, ele vai trazer um melhor sustento para a família das pessoas, as pessoas vão poder também se sentir parte desse processo, porque elas vão entregar para o turista um serviço que elas têm domínio no fazer, né? Uma comida, ou a forma como ela trata, a horta que ela planta, enfim, alguma coisa que ela produz ali, seja o açafrão, várias coisas. Eu estou dando aqui um exemplo genérico, mas, enfim, eu acho que é essa que é a busca, é esse equilíbrio. É claro que hoje existe um nível de cientização maior das pessoas, a gente entende que estamos vivendo um momento complexo no sentido da preservação do ambiente em que vivemos, então a gente percebe que eu não acho que é tudo ruim, eu acho que tem muitas situações bacanas, assim como acontece no Caminho de Cora, assim como acontece com outros produtores rurais, ali nos assentamentos da cidade de Goiás, Pirenópolis também. Então, enfim, as pessoas estão começando a valorizar as questões da terra, os insumos da terra, aquilo que ela pode trazer para o alimento, para a gastronomia. E o turismo, ele não é também só o deslocamento, né? Ele também entra em alguns elementos importantes culturais, que é o artesanato, a gastronomia, a questão das festas populares, a questão da cultura, a questão dos eventos. Então, tudo isso agrega muito valor a esta atividade. A Arena Repense, uma produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com apoio da Ademar by Renapse, EduJob, Maternidade Doutora Adalberto Pereira, Associação Palma Jovem, Ideia Produções e do Sistema Sagres de Comunicação. A Arena Repense faz uma rápida pausa, já a gente está de volta. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Se vivermos com ansiedade, medo e insegurança, não suportaremos a lentidão necessária de alguns ciclos e não saberemos apreciar a beleza e as lições que existem no ato de soltar e confiar. Existem lições preciosas nos momentos onde tudo parece estar parado, estagnado, porque justamente nesses momentos em que a vida parece acontecer em slow motion, é que tudo acontece. É preciso viver o hoje com consciência, respeito e gratidão, para poder confiar na colheita. Afinal, se tudo o que temos é plantado, é bom, é justo, movido pelo amor, então como não colher bons frutos? Seria contraditório dizer que temos fé, se nos momentos mais desafiadores da vida não soubermos esperar com paciência, resignação e confiança. O tempo sabe, o fluxo do universo é perfeito e Deus nunca nos decepcionará. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior.
Já estamos de volta com a nossa Arena Repense para registrar também a sua participação. Lembre-se também de já se inscrever aí no nosso canal, youtube.com/SagresTV. Samuel, vamos às mais participações, mais perguntas aí dos jovens conectados conosco. Pois é, perguntas. Tem uma turma aí que é lá da cidade de Goiás, que essa turma tá animada. Tem uma outra turma lá de Pirenópolis também. Olha aqui, ó. O Gustavo Ottoni disse: eu moro em Pirenópolis. A Nicole Gomes, minha cidade. A Gabriela Oliveira também, minha cidade. Aí a Heloísa Ferreira falou aqui mais cedo: ó, eu tô empolgada aqui nessa live de hoje. Tem muitas participações aqui. E aí quero chamar a sua atenção, Tiago, aqui para os comentários. O Diego Eliseu, ele trouxe aqui um comentário, o seguinte, que a pandemia nos trouxe isso, ou seja, poder explorar o turismo nas nossas proximidades. E aí ele ressaltando, né, que a gente teve aí um impedimento de viajar para lugares mais distantes. Também aqui outras participações, a Regina da Silva Souza: sempre que há algo que é bonito, que nos faz bem, um lugar, uma pessoa, viajar e conhecer coisas novas, sempre é algo primordial para nós, porque acalma e nos faz sentir melhor com a gente mesmo. Tem aqui então esta participação. O Lucas Guilherme diz aqui, ó, o ecoturismo também pode fazer com que o turista se importe em ajudar a preservar não só o ambiente que está visitando, mas também o ambiente ao redor, de onde ele vive, como as praças, os rios, as florestas. Tiago, nesse sentido que o Lucas coloca aqui, é importante, você que lida aí com a educação, lida com os jovens, fazer esta associação do que ele coloca aqui, não apenas no local em que você visita, mas também no lugar que a gente propriamente vive, e aí, claro, trabalhando com isso no dia a dia da juventude? Sim, é muito importante a gente pensar no processo do turismo como um processo de conhecimento e verificação da nossa localidade. Quando nós conhecemos o nosso local, o local que residimos, nós conhecemos melhor a nossa própria história e influenciamos de forma direta e contribuímos também para que aquele local ele consiga constituir um novo processo histórico. Por quê? Toda vez que eu tenho acesso a um local turístico, eu altero aquele espaço, seja de forma econômica, seja de forma cultural, porque eu vou levar a minha comunicação, o meu jeito de falar, a minha forma de comunicação, seja na forma estética, porque eu tenho uma vestimenta própria, então eu levo para aquele local como insumo de troca também. O turismo, ele perpassa por diversos setores, desde o setor econômico, o setor estético, o setor culinário, ou seja, quando eu entendo a minha história, o local que eu visito, eu agrego valores. E esses valores se tornam ou permanentes e vai influenciar dentro daquela cultura, ou vai se tornar transitório. Vai ser apenas uma fase, vai ser apenas um momento. Então, conhecer o local onde eu resido, visitar o museu daquela cidade, ou visitar um rio, ou visitar uma lagoa, ou visitar alguma construção histórica, isso influencia muito no conhecimento histórico que eu possuo sobre o local que eu resido, ao tempo que eu levo essa memória para outros lugares. Então, eu visitando uma outra cidade, um outro espaço, um outro distrito, município ou estado, eu vou também carregando comigo esses valores que são muito importantes. Por consequência, essa consciência ecológica, ela vai comigo. Então, acessando aquele local, eu tenho uma contribuição muito positiva, né, de preservação, de troca mútua, de encontro com outras pessoas e culturas. Então, é muito importante que eu parta da consciência micro para a consciência macro. Eu parta de uma situação menor para uma situação maior. Isso é muito positivo. Ótima pergunta, inclusive, parabéns também pela pergunta. Nós temos aqui mais participações. Giovana, algumas aqui relacionando o ecoturismo e o turismo convencional. E aqui vou direcioná-las
aqui para a senhora, a Beatriz Banovitz. Beatriz, se eu falei aqui seu nome errado, me desculpe, viu? A Beatriz dizendo assim, ó, o ecoturismo é bem interessante, principalmente em Pirenópolis, onde os principais lugares do roteiro de turismo são as cachoeiras, os parques e reservas. Aí nessa correlação do turismo convencional com o ecoturismo, temos aqui a Camila Dores Xavier, ela pergunta assim, vocês poderiam explicar mais sobre o ecoturismo? Nunca ouvi falar muito sobre esse assunto. Aí a Maria Eduarda Moraes Padilha diz assim, ela pergunta, o ecoturismo tem chances de se tornar mais procurado do que o turismo convencional? O Enzo Morandi, ele pergunta, o poder público pode criar iniciativas que favoreçam o ecoturismo no Brasil? E, por fim, a Laura Duarte pergunta, o ecoturismo conseguiu se popularizar mais nos últimos anos ou ainda está atrás do turismo convencional, Giovana? Olha, o ecoturismo é uma tendência inegável. Eu vou reforçar aí a fala do Dr. Fabrício Amaral, presidente aqui da Goiás Turismo, sobre essa questão. Goiás, por exemplo, nós temos aí uma diversidade enorme de turismo, tanto convencional, o que ela está chamando de convencional, de repente, seria em cidades, né, em localizações mais urbanas. E o turismo de natureza, na natureza, praticado na natureza, ele tem crescido cada vez mais. Essa busca das pessoas, né, ao encontro da natureza, essa preservação, eu acho que a gente vem discutindo esse assunto desde a Eco 92, no Rio de Janeiro. Então, é um assunto recorrente que a gente percebe cada vez mais a valorização desse tipo de prática de turismo. Então, a gente tem aí, né, uma Constituição Federal onde você tem o direito ao lazer, esse lazer ele pode ser feito no seu tempo livre, e aí a gente percebe que as escolhas, né, elas estão indo muito para o fluxo do ecoturismo, do turismo na natureza. A gente percebe isso. É claro que existem algumas dificuldades por conta de distâncias, por conta de equipamentos, mas eu percebo assim que, por exemplo, nessa gestão do Goiás Turismo, o fato de apoiar, né, incessantemente aí o Caminho de Cora e outras iniciativas da natureza, se faz muito importante, porque aí a gente aproxima isso das pessoas. Como o professor disse, né, existe uma terminologia que eu vou acrescentar aqui, que é o turismo, é o turista cidadão. Você pode ser turista no seu espaço, no seu território. Às vezes a própria comunidade, ela não conhece todos os atrativos naturais que ela tem, que ela possui. Por quê? Porque o cotidiano faz com que as pessoas não tenham tempo para esse tipo de atividade. Mas a gente percebe uma mudança comportamental da sociedade, onde o turismo praticado na natureza ele tem alcançado maior interesse da comunidade, das pessoas. É claro que existe o turismo convencional, urbano, e aí nós temos consumidor para todo tipo de turista. Todo tipo de turismo, perdão. Então, assim, a gente precisa acompanhar, né, essa crescente do turismo da natureza, que veio, evidentemente, com a pandemia, a partir do momento que a gente teve alguma liberação para sair e, assim, uma flexibilidade, né, das questões legais, a gente começou a procurar o ecoturismo. Goiás é extremamente rico, então nós temos destinos assim como Pirenópolis, cidade de Goiás, redondezas da cidade de Goiânia, que nós temos, até Goiânia a gente tem também turismo da natureza, a própria Chapada dos Veadeiros, que é um fenômeno, Terra Ronca, que são lugares incríveis. Então a gente percebe sim que as pessoas se interessam muito mais por ecoturismo. Recentemente eu fiz aqui uma pesquisa de branding e aí foi muito notório nas respostas que as pessoas se interessam pelo ecoturismo no estado de Goiás. E a gente está se organizando realmente para poder proporcionar ao turismo, ao turista que vem a Goiás, maior segurança, maior credibilidade nos nossos produtos, naquilo que a gente tem aqui de oferta de ecoturismo. E o turismo convencional, que é esse que você vem, por exemplo, para Goiânia para participar de um evento, de um show, para ir numa feira, experimentar nossa gastronomia, enfim, para participar de congressos, eventos, ele acontece efetivamente. Agora, é claro que não existe uma competição, existe uma questão de preferência do consumidor, do turista, ou por turismo de natureza ou por um turismo mais urbano. Então, sim, a gente vem numa crescente muito grande por conta de tudo isso, por conta desse nível de entendimento das pessoas
de que é importante a gente preservar, a gente salvaguardar, e aí entra mais uma vez em questão o turismo sustentável, que foi muito criticado, né, desde que surgiu essa palavra, essa representatividade, mas que a gente vem trabalhando isso aí ao longo do tempo, né, cada destino com as suas particularidades, com suas políticas públicas, para poder tornar isso uma realidade cada vez mais expressiva para as comunidades e para os turistas. Ainda nessa linha, nessa correlação, Giovana, do ecoturismo com o turismo convencional, 3 participações. A Ana Júlia, ela diz aqui, sabemos que o turismo é uma forma de conhecermos nosso próprio país, mas por que o ecoturismo no Brasil é tão caro? Aí nessa linha, o César Filho pergunta, o ecoturismo tende a ser mais lucrativo que o turismo convencional? E por fim, a Laura Rosa, ela faz aqui uma provocação a nós, aqui na Arena Repense, se há pontos negativos do ecoturismo. É muito relativa essa questão de valores. É claro que se você vai fazer o Caminho de Cora, que é 300 quilômetros, você vai precisar se preparar para fazer isso, ou seja, você vai ter que ter preparo físico, academia, etc. Um outro ponto, você vai ter que ter os equipamentos para poder fazer essa trilha de 300 quilômetros, ou, sei lá, enfim, o que você escolher, o que você optar, não necessariamente você precisa andar os 300 quilômetros. Então, isso tudo, evidentemente, que torna um pouco mais caro essa prática de turismo na natureza. Então, assim, é claro que é um avanço, as pessoas estão fazendo cada vez mais, descobrindo cada vez mais. E a média salarial da última pesquisa, por exemplo, que eu fiz para o turismo ali no Caminho de Cora, deu em torno de R$6.000. Então, assim, é claro que esse turismo ele precisa se popularizar mais, as pessoas precisam ter acesso, as pessoas precisam ter condições de fazer. E eu vejo, assim, que o fato, né, do Estado estar organizando este caminho, melhorando a sinalização, são diversas ações que são feitas para poder tornar isso mais próximo da sociedade, independente do seu status financeiro. Então, isso é muito importante. Esses são processos. Nada no turismo é rápido, tudo é lento, é processual, e vai acontecendo à medida em que as demandas surgem e que as pessoas percebem os gargalos, e aí a gente vai tentando solucionar isso. Então, por enquanto, é uma atividade um pouco mais dispendiosa mesmo. Mas eu acredito que futuramente isso vai ser minimizado em função da popularização, e é óbvio que todo mundo ganha. É muito complicado você comparar a atividade urbana com a atividade da natureza, porque são valores, preços, serviços muito diferentes. Lembre-se que a gente está vendendo serviço, certo? Então, serviço depende do que consta dentro desse serviço para a gente precificar. Então, tem que se pensar dessa forma, que, evidentemente, houve uma evolução, as pessoas têm muito mais interesse, isso está muito mais próximo das pessoas hoje do que alguns anos atrás. Giovana, houve mais interesse, né? Tem se popularizado cada vez mais o ecoturismo, mas a gente ainda percebe, né, assim, a vontade, né, que o brasileiro tem de procurar destinos internacionais também, né? O Brasil tem grandes recursos naturais. O que impede, né, que a gente possa desenvolver mais esse setor do turismo sustentável, do ecoturismo aqui no Brasil? Na sua avaliação, quais os desafios que a gente tem que enfrentar? Primeiro, o desafio, né, de tornar esse atrativo muito seguro para que as pessoas possam ter acesso. Um outro é a questão da promoção. Como fazer a promoção disso? Como atrair as pessoas? Como mostrar o que temos? Né? E, é claro, a questão dos custos, que isso realmente pesa um pouco. Então, o turismo internacional, ele existe, evidentemente, mas a gente sabe que são para classes mais favorecidas economicamente. Hoje, é claro, houve muitas as passagens diminuíram o valor, a gente tem muitas companhias aéreas, existem hospedagens baratas, mas ainda existe uma certa dificuldade. E aí, por uma série de questões também, passaporte, vistos, etc. No Brasil, a gente tem um turismo na natureza excepcional. Se você pegar aí as 27 unidades da federação, você vai encontrar ecoturismo de alto nível, para todos os gostos e bolsos. Porque você não precisa necessariamente se hospedar num resort, você pode estar em outro tipo de hospedagem mais em conta. Nós temos aí os hostels, o próprio Airbnb. Então, assim, existem formas de você viajar
e formas. Então, assim, eu acho que o turista ele tem aprendido ao longo do tempo a ter uma educação financeira para poder aplicar isso aí na atividade turística, no tempo livre dele, nas férias, no momento em que ele pode viajar no feriado. Então, a gente percebe que o turismo, hoje, é uma atividade importante na vida das pessoas. As pessoas precisam de usufruir do seu tempo livre, do lazer, elas sentem necessidades disso. Por uma questão do próprio bem-estar e por uma questão de status também, né? O próprio Instagram, as mídias sociais, elas mostram isso, que as pessoas querem ir para os destinos turísticos, tirar uma fotografia e mostrar que está naquele local vivendo aquela experiência. Então, são mudanças comportamentais que vêm acontecendo ao longo do tempo. E o ecoturismo, o turismo da natureza, ele vem acompanhando isso aí e vem melhorando as suas atividades. A gente tem que pensar que a gente está tratando de natureza, ou seja, a gente tem que ter estudos de impactos ambientais, de capacidade de carga desses atrativos turísticos. Então, tudo isso mostra que o Brasil está evoluindo, que Goiás está evoluindo e outros estados também, nessa perspectiva de buscar turistas, mas proporcionar para eles momentos de segurança, momentos realmente que ele vai se reconectar com a natureza, que ele vai ficar bem, que ele vai ser bem atendido e que ele vai ter serviços. A Arena Repense, uma produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com apoio da Demaba e Renapse, EduJob, Maternidade Doutora Adalberto Pereira, Associação Palma Jovem, Ideia Produções e do Sistema Sagres de Comunicação. A Arena Repense que faz mais uma pausa, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Algumas vezes temos dificuldade de encarar e admitir a nossa fragilidade e incapacidade. É compreensível que assim seja, porque desde bem pequenos aprendemos a enxergar e compreender o mundo e a nós mesmos através dos óculos da perfeição. Assim, assumimos uma postura de expectativa e exigência de quem já deveria saber lidar com isso ou aquilo, em vez de aceitarmos a possibilidade do desacerto como experiência de aprendizagem, nos amedrontamos com a expectativa da perfeição. E ao longo do tempo, vamos nos afundando na tristeza, aflição, medo e impotência. Se assim nos encontramos, procuremos formas para mudar os óculos. Relembre-se de que a essência humana é a imperfeição, e este é um convite a uma postura de humildade e aprendizado contínuo. Mas, portanto, não são vias de justificativa da irresponsabilidade e atitudes equivocadas. São processos do desenvolvimento humano e aprendizado. É necessário, sim, o esforço responsável para um crescimento gradual e contínuo, e a consciência de que a cada amanhecer sempre há uma nova possibilidade de fazer o seu melhor possível. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Nossa live da Arena Repense já está de volta. Estamos falando aqui sobre turismo sustentável, como o ecoturismo, pode contribuir ali para ser uma saída para a crise financeira e também para os visitantes colaborar para a vida da comunidade local de cidades turísticas. Voltamos aqui na nossa arena para registrar também a sua participação. Nosso canal no YouTube, Samuel, youtube.com/SagresTV. Vamos aqui às perguntas, mais participações.
A Nívia Amara pergunta assim, ó, o turismo se encaixa como direito humano, já que na Constituição o artigo 6º nos mostra que temos direito ao lazer? Excelente colocação, viu, Nívia? Olha só, o turismo, ele encaixado aí nessa linha do lazer, é um direito social. O artigo 6º ele fala sobre um direito social que ele trata de obrigações que são impostas ao Estado. E aí, quando falamos ao Estado, não é apenas o Estado de Goiás, o Estado de São Paulo, não, o Estado brasileiro, de uma forma geral. A União, os estados, os municípios, obrigações para desenvolver políticas públicas. Então, encaixa sim, viu, como um direito social. Muito obrigado aí pela sua participação. Tiago, tem comentários aqui, olha só, do Adrian Borges e do Itiel Carvalho. O Adrian, ele faz assim, ó, ele faz o seguinte comentário: apesar do turismo beneficiar muito os comércios, as cidades, os turistas acabam poluindo bastante. Qual seria a solução para conciliar ambos? E aí, da mesma forma, o Itiel, ele diz aqui, ó, aqui em Salvador sofremos com as nossas praias cheias de lixo, principalmente em datas como o Carnaval e o Réveillon. E aí não pode, né, Tiago? Tem que haver essa compensação, né? Tem que ter aí a compreensão de quem vai viajar. Você vai para casa alheia. A gente tinha, aqui no estado de Goiás, tinha um supermercado que não existe mais, tinha até uma musiquinha, né, na temporada do Araguaia. Chegou o mês, vai começar tudo outra vez, né? O bicho homem vem para a nossa praia para sujar o Araguaia. Aí não pode, né? Tem que ter essa consciência, né, de não sujar aí o ambiente, respeitando o espaço, para ter esse equilíbrio, não é mesmo, Tiago? É um processo, primeiro, de reeducação dos sentidos. O ser humano, ele só preserva aquilo que ele se encontra como parte, aquilo que ele acha que é necessário preservar. E aí nós temos um problema nacional, né, que é no período do Réveillon, período do Carnaval, que são festas de bastante aglomeração e também de bastante produção de lixo, né, onde as pessoas vão para esses lugares, fazem bastante consumo e acabam produzindo muito lixo. Bem, a cargo disso, o que é que poderemos fazer? Política pública. Aqui é um processo mesmo de política pública, um processo de reeducação dos próprios sentidos, concomitante a isso, o processo educacional, porque solicitamos o tempo inteiro o processo da educação, seja da educação formal ou informal, para colaborar com esse processo de política pública, fazendo então com que esse turismo, esse ecoturismo, seja espaço de constante preservação. Porque não adianta eu ir à praia, não adianta eu ir ao rio, não adianta eu ir à montanha, esses lugares, né, onde normalmente vamos para se reconectar, e chegar lá e poluir todo aquele ambiente. Não faz nenhum sentido essa degradação se ali eu vou para me reconectar comigo. É até um oposto, porque o ser humano ele está buscando autoencontro, ele também está fazendo consumo, porque ele está gastando naquele local, e aí quando eu falo gasto, é no sentido de investimento, ele está investindo em algo. Às vezes foi uma passagem a longo prazo, foi algo a longo prazo, e chegando lá ele vai poluir aquilo, não faz sentido. Então ele precisa repensar em suas práticas, repensar no seu processo de educação ambiental, ao tempo que ele colabora também com o meio ambiente. Estamos aí com um processo ambiental bem complexo, e aí também, parceiro a isso, nós temos as ODS que vão nos ajudar, nos reeducar, que é uma parceria no sentido mundial. Estamos falando agora num contexto muito mais amplo, né, que são as ODS, esses objetivos desse desenvolvimento a longo prazo mesmo, porque é um processo também cultural. O ser humano foi o tempo inteiro educado a jogar coisa fora. Então, por exemplo, a maioria de nós que somos um pouco mais antigos, fomos educados assim, pega isso e joga no mato. Mas o que é esse mato? Onde é? Porque ele não tem um local específico. O mato é muito amplo, ele é um conceito muito amplo. Então, agora nós estamos falando nesse processo de reeducação ambiental, é uma modificação cultural também ao tempo, né? Porque é um processo cultural, aprendemos a jogar tudo fora, a utilizar de forma muito descartável. E agora
vamos falar sobre educação ambiental. É uma urgência, uma necessidade. E isso começa em casa. É uma educação que começa em casa e aí se amplia para todos os outros locais. Vamos aqui partir para as considerações finais. Giovana, eu queria te perguntar, ampliando aqui um pouco mais o debate, falando de turismo sustentável de uma forma geral. O turismo sustentável, ele necessariamente envolve só ações praticadas na natureza ou ele vai além desses ambientes naturais? Vai além dos ambientes naturais, sem dúvida. Salvaguardar significa proteger. Enfim, a gente tem que pensar em tudo, né? Em todas as ações, as atividades. Você não tem como modificar a dinâmica de uma cidade grande, mas você pode ensinar por meio da educação, como o professor disse, seja ela educação na sua própria casa ou na escola, como, por exemplo, separar o lixo, não jogar lixo na rua. Então, você já está preservando o seu ambiente. Então, assim, isso tudo é de uma complexidade muito grande. Quando a gente fala em educação ambiental, a gente está falando de todos os ambientes, não só os ambientes na natureza, mas também os ambientes nas cidades. A gente precisa aprender a preservar, a utilizar o menor número de água possível, a gente tem que economizar na água, na energia elétrica, a gente tem que pensar no nosso lixo, a gente tem que pensar nos descartes. Então, a gente tem que pensar na roupa que a gente usa, a gente tem que pensar em todos os produtos que a gente utiliza, se realmente eles são produtos que têm no seu viés a questão da sustentabilidade. É muito importante relacionar a nossa ação como cidadão com a sustentabilidade. A gente tem que pensar nisso o tempo todo, faz parte da nossa vivência, da nossa consciência, daquilo que a gente entende como contribuição para o planeta. Giovana, vou fazer mais uma pergunta aqui do pessoal da nossa live, da Francisca Tayane, aí você responde também, já deixa o espaço aberto aqui para a sua fala, sua consideração final na nossa live de hoje. A Francisca Tayane, então, está perguntando se não seria necessário uma cobrança de taxa de preservação nessas áreas de turismo, se isso seria uma forma de fazer com que as pessoas preservassem ali o local. Uma forma, sem dúvida, né? Gente, desculpa. Inibe, né, evidentemente, né, as infrações, possíveis infrações que as pessoas venham a fazer, mas tudo tem que ser conversado, tem que ser processual, tem que ser participativo, é uma decisão que vincula vários atores, não só o poder público, mas também os empresários, a iniciativa privada, as pessoas que moram na comunidade. Isso tem que ser algo construído, para que as pessoas entendam mesmo qual que é a elaboração, como é que foi feita a elaboração disso, qual a importância disso. Enfim, eu acho que é super importante, mas tem que ser algo construído de forma genuína, de forma participativa, e aí sim, a partir daí, criar essas multas, esses valores, essas taxas, que eu acho que são super importantes, esses fundos, para poder justamente manter aquela localidade, manter aquele atrativo turístico, manter aquele território. Giovana Tavares, coordenadora do Observatório da Goiás Turismo, agradeço a participação, a contribuição conosco aqui na Arena Repense. Eu que agradeço a oportunidade, gostei muito do bate-papo, adorei as perguntas, meu parceiro aqui de live, prazer conhecê-lo. Acho que a gente comungou aí em diversas opiniões. Obrigada, gente, pela oportunidade mais uma vez, viu? Tiago Silva de Oliveira, instrutor educacional da RENAPSE Polo São Paulo. Agradeço também a participação, a contribuição conosco aqui na Arena Repense e deixo o espaço aberto também para as suas considerações finais. Eu também agradeço, acho que foi um momento muito grande, muito valioso para todos nós. Nós repensamos nas nossas práticas, nas nossas atitudes, no nosso modo de agir e estar no mundo, ao tempo que colabora muito com os nossos jovens. Então, eu agradeço muito também a instituição pela confiança, pela parceria de sempre, e estarei sempre à disposição. Forte abraço também aos nossos jovens. Vamos aqui também conferir, Samuel, ainda dá tempo de mais algumas participações, agradecendo também a participação de todo mundo aí que mandou mensagem, né, curtiu a nossa live, compartilhou. Aproveita também, se inscreva aí no nosso canal, youtube.com/SagresTV, e dá tempo aqui de ler mais algumas participações, Samuel. É isso mesmo, e se você gostou desta live,
aqui faço aqui a sugestão para você compartilhar esse conteúdo aí, manda para todo mundo que você conhece, né? Se você achou bem bacana aí, acha que isso vai colaborar com alguém, então compartilha aí este conteúdo. Eu quero terminar aqui, antes, Jéssica, mandando aqui um beijo lá para Renata, lá do Polo de São Paulo, parceira do Tiago, e desejar a ela uma boa recuperação. A Renata que sempre tem nos ajudado aí com as mobilizações no projeto Repense. Também deixando aqui duas mensagens, lendo aqui lá de Porto Alegre, da Mel Bazarelli, ela diz assim, ó, aqui em Porto Alegre nós temos a Orla, é um lugar muito frequentado pela população do estado e turistas, porém é gigantesca a quantidade de lixo que as pessoas deixam. Aí ela fala, por que isso acontece? Mel, pessoal aí mal educado, né? Não pode deixar esse lixo de qualquer forma. E a Júlia, também de Porto Alegre, diz aqui, a nossa turma está se mexendo para fazer uma limpeza após alguns finais de semana para reduzir o impacto nesse período. Por que eu estou chamando aqui, lendo as mensagens da Mel e da Júlia? E já convido vocês duas e também aos jovens, a você que está acompanhando aqui esta live, na nossa segunda-feira nós teremos já a continuidade, então, do nosso Repense. Falaremos aqui sobre outras questões ambientais e com a participação do Polo, lá do Rio Grande do Sul, lá da terra da Júlia, da Mel. Então, teremos a participação do Polo, a próxima edição, na segunda-feira, próxima segunda-feira, Jéssica, dia 30 de maio. Tá certo, Samuel. Muito obrigada também pela contribuição conosco aqui na live Arena Repense e até segunda-feira, então. Até segunda-feira. Um abraço a todos. Agradeço também a participação, a colaboração da Eduarda Luhani, nossa intérprete de línguas. A Arena Repense, que é uma produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com apoio da Demar Bay Renapse, EduJob, Maternidade Doutora Adalberto Pereira, Associação Palma Jovem, Ideia Produções e do Sistema Sagres de Comunicação. Sistema Sagres apresentou Repense Consumo. Apoio Fundação Procerrado. E assim, essa edição do Tomaí